Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque olha, a Safiel tá com uma promessa ousada, hein? De praticamente resolver todos os problemas do clube. Mas será que o Corinthians vai aceitar? Tem dívidas já sendo pagas, ou seja, boas notícias, e um zagueiro negociando. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, vamos lá. Eu já chego nesse memorando, nessa carta aberta enviada pela Safiel, pelo projeto da Safiel, ao presidente Osmar Stabile, também com cópias ao Romeu Tuma, presidente do Conselho, ao presidente do CORE, ao presidente do Conselho Fiscal, um memorando muito sério que a Safiel enviou para tentar solucionar os problemas do Corinthians. No meio de tudo isso, o Corinthians vai se virando do jeito que consegue. Por exemplo, conseguiu pagar já nessa segunda-feira a segunda parcela da dívida com o Matias Rojas, ou seja, o Corinthians não deve mais o Matias Rojas. Desembolsou para isso 41 milhões de reais, por conta de um contrato muito mal feito e extremamente danoso ao clube. Mas o Corinthians pagou. Era uma ameaça de um novo transfer ban que não vai mais acontecer. Então esta situação está resolvida. No sábado, na sexta para o sábado, o Corinthians pagou a primeira parcela, 20 milhões de reais, e agora quitou a segunda. Não tem mais nada a dever para Matias Rojas. Inclusive houve uma negociação diminuindo encargos e tudo mais, numa economia de 8 milhões de reais, porque o valor total já estava em 49. O Corinthians pagando 41, conseguiu, vai lá, economizar um pouco nessa dívida estratosférica com o jogador que nem atuou. Esse é o futebol. Mas resolvido, tá? Outra pendência que o Corinthians quitou. A dívida antecipada, na verdade não era uma dívida, um parcelamento, a parcela que venceria dia 17 de janeiro, o Corinthians pagou com, olha, muita antecedência. A gente está falando aí no dia 6, de uma antecedência de 11 dias de uma dívida, de uma parcela que o Corinthians teria que pagar de mais de 7 milhões de reais para a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, que é a CNRD, que aplicou um transfer ban no Corinthians por simplesmente o Corinthians pagar esse parcelamento que o clube tem trimestralmente contra débitos, né, de outros clubes brasileiros em atraso. O Corinthians pagava com atraso, a CBF simplesmente foi lá e aplicou um transfer ban impedindo o clube de registrar jogadores enquanto não mudasse a postura do Corinthians. O Corinthians entende que pagando antecipadamente essa parcela que vence só no dia 17, o Corinthians sinaliza que está tentando mudar a imagem para que possa ser um bom pagador. E com isso, espera que a CBF derrube qualquer impeditivo para que ele possa registrar jogadores. Então, é uma boa notícia. O Corinthians pagou, quitou a dívida com o Rojas, quitou a dívida com a CBF. Por enquanto, tá tudo bem. Mas tem a dívida com o Santos Laguna e o Corinthians já retomou, na verdade, conversas com o Santos Laguna. Os caras estão irredutíveis, eles ficaram pistolas mesmo, né? Porque eles tentaram contato muitas vezes, o Corinthians não respondia. E aí depois do transfer ban, os caras, ou paga o que vocês me devem ou não tem acordo. Eles não querem parcelamento, o Corinthians tentou. Chegou a fazer uma proposta de pagar até 70%, que era o dinheiro que tinha em caixa na época. Os caras, não, eu quero na integralidade, senão não derruba o transfer ban. Como não tinha janela aberta naquele momento, o Corinthians empurrou com a barriga, vamos ver o que acontece. Agora não tem mais jeito, a janela tá aberta, o Corinthians quer contratar jogadores, tem um transfer ban na FIFA e precisa resolver a pendência. Retomou conversas porque existe uma divergência aí com questões de encargos, como eu citei no caso do Rojas, né? Que ultrapassam até esse valor de 40 milhões de reais. O Corinthians está dizendo, pô, reduz aqui, né? Deixa esse juro, esse não sei o quê, vamos pagar só 40, não 45 e tudo mais. O Corinthians está negociando. Vamos ver se os caras serão sensíveis para que o Corinthians resolva de uma vez por todas essa situação. Tá? Bom, acho que são notícias bem importantes, né? Agora, a ideia da Safiel é surreal, gente. Bom, vocês sabem que eu sou assim, muito simpatizante com a ideia, vou colocar dessa maneira, né? Porque, enfim, né? A gente não sabe o que pode acontecer no contexto do futebol, né? O contexto do futebol, ele atrapalha muito as boas ideias. Então, a gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente. Agora, o projeto, ele é maravilhoso. Eu sou muito simpático com a ideia. Conversei, inclusive, com dois dos representantes, né? O Carlos Teixeira e o Eduardo Sallucci. Tem uma entrevista aqui no meu canal.
de cerca de 1 hora. Você pode buscar ali Chico Garcia Safiel, você vai encontrar o material onde eles explicam mais ou menos como eles pretendem adotar um modelo. Eles já colocaram uma carta de intenções para o clube. Os caras estão empurrando com a barriga, vocês sabem como funciona. Não existe um interesse dentro do modelo que hoje está de abrir, seja para Safiel ou para qualquer outro modelo de SAF. Eles não são simpáticos à ideia, são resistentes. Cara, mas os caras estão tentando. Eles estão apresentando o projeto, eles estão conversando, eles já concederam muitas entrevistas, eles estão indo no clube, eles estão tendo a porta fechada na cara e eles estão ainda insistindo. E agora, eles emitiram um memorando com 2 sugestões básicas. Derrubar o transfer ban, ou seja, quitar o valor com o Santos Laguna para que o Corinthians possa contratar os jogadores e fazer um acordo financeiro com a Caixa Econômica Federal para quitar de uma vez por todas o estádio, a dívida com o estádio da Neoquímica Arena. Aí você vai pensar assim, caramba, o que falta para os caras aceitarem? Evidentemente não é tão simples assim. Primeiro, você precisa fazer um acordo com a Caixa. Então, para a Safiel entrar dentro do Corinthians, e essa é uma das prerrogativas, né? De que se o clube assinar esse memorando, a Safiel começa a entrar no clube com auditoria interna e toda a averiguação da realidade financeira do clube, e aí eles colocarão pessoas, obviamente deles, né? Para botar a mão na massa e poder trabalhar. Mas de que forma ou de onde vem esse dinheiro, Chico? Esse dinheiro é um aporte, é um adiantamento. Porque os caras confiam tanto no projeto que eles têm uma ideia de que os investidores eles irão bancar esses valores num prazo a curto, médio prazo. E se os investidores não conseguirem aportar esse valor, o Corinthians acaba ressarcindo esse investimento inicial. De qualquer forma, eu acho que o clube sai ganhando. Porque, obviamente, né, dentro de um planejamento, você vai olhar uma planilha lá e tá, isso aqui a gente pode pagar, isso aqui é aquele parcelamento que você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, você fala assim, não, isso aqui entra no meu orçamento, isso aqui não entra. E o Corinthians, ele já estourou o seu orçamento, né? Ele já extrapolou todos os limites, ele está devendo quase 3 bi. E a questão do estádio, ela é mais do que uma questão meramente financeira. A gente viu, e eu trouxe aqui para vocês detalhes num vídeo recente, de que o Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians, assinou uma série de garantias com a Caixa na renegociação da dívida com o estádio, comprometendo as receitas do clube até 2041, impedindo inclusive o clube de se tornar SAF por conta desse contrato. Então a Safiel ela teria que entrar e renegociar tudo isso, mas eles estão dispostos, inclusive com aporte para quitar o que hoje é uma dívida de 650 milhões de reais. Resolveria o problema do Corinthians e muito, gente. Porque assim, seja parte de um problema, de uma dívida quitada que, assim, incomoda todos os corintianos e o clube como um todo, compromete as receitas do clube. Você já derruba esse acordo com a Caixa, que é extremamente nocivo ao clube por mais 15, 16 anos. 14 agora, né? 15. Eu sou ruim de matemática, sou de humanas, gente. Você resolve vários problemas de uma maneira só. E derrubando o transfer ban com o Santos Laguna, né? O Corinthians nem precisa ficar negociando, conversando e tal, pronto. Ah, não tem almoço grátis, Chico? Claro, tudo tem que ser sentado, conversado, de que forma isso vai acontecer, quais são as garantias que você tem para isso, esses investidores, né? De que maneira... Os caras já explicaram 800 vezes como é que esses investidores seriam arrecadados, eles têm pessoas do mercado financeiro, eles têm contatos com pessoas que estão dispostos a investir no Corinthians, porque aí a SAF é um modelo completamente diferente, né? Não é de um único dono, eles entendem que o Corinthians não pode ser de um dono, porque se o cara acordar no dia seguinte, como o John Textor, e resolver pegar um ídolo, por exemplo, e mandar jogar no Lyon ou alienar o teu clube com outras empresas, você corre um risco de perder a identidade do clube. Eles têm essa visão. Então a Safiel ela é um modelo completamente diferente, de que o torcedor, né, o corintiano, o cara que quer investir no clube, e ele não vai poder tomar decisões investindo, né? Muita gente confunde isso. O cara que comprar ações, ele vai lá entrar no conselho de administração. Não. As pessoas que estarão mandando no Corinthians dentro do modelo de SAF da Safiel,
eles estarão lá com uma série de requisitos, de critérios para você poder entrar, pessoas capacitadas, com conhecimento e uma capacitação técnica e empresarial para poder gerir um gigante, um transatlântico como é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, eu já me manifestei totalmente favorável ao projeto da Safiel, porque eu encontrei uma luz, cara. Quando eu li o projeto, quando eu conversei com os caras, eu falei assim, eu acho que do jeito que a coisa tá, dentro do modelo falido, fracassado e viciado como é hoje o modelo associativo, não só do Corinthians, olha o que está acontecendo no São Paulo, gente. E em outros clubes acontece da mesma maneira. Eu penso que o Corinthians, pela dívida exponencial que chegou, por esse contrato extremamente danoso assinado pelo Duílio, comprometendo as receitas do clube, por uma dívida com o estádio que não acaba, por um transfer ban que você consegue resolver hoje, mas amanhã pode pintar outro. Eu realmente sou totalmente favorável a essa ideia. Não sei vocês. O que vocês acham disso? Para fechar, o Corinthians está se preparando aí para o Campeonato Paulista. Falei só de coisas extra-campo, né? Só de coisas extra-campo. E a comissão técnica solicitou jogadores da Copinha para integrar o elenco profissional. Entre eles o Gui Amorim, o João Vitor Jacaré e o Luiz Gustavo Bahia. Jogadores que agora integram o profissional. A gente falou, inclusive, que o Dorival está lidando com algumas ausências, né? O Martínez na Venezuela, o Yuri na Itália, o Memphis e o Ranieri estão fazendo um tratamento particular, né, de reequilíbrio muscular, então não estão à disposição nesse momento. Tem jogadores que não definiram a sua situação, o caso do Michael, do Angileri. Tem o Pedro Raul aí que está de volta, tem o Alex Santana que voltou e não vai ser aproveitado, nem o Héctor Hernandes, nem o zagueiro Renato. Então, dentro de um elenco curto, o Corinthians solicitou jogadores da base. E tem um zagueiro negociando, segundo o GE, que é o Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista é um jogador torcedor do Corinthians, que tem 35 anos já, mas que estava no Besiktas da Turquia. Mas ele rescindiu o contrato, tá livre e tá, digamos assim, conversando com o Corinthians. Essa conversa ela não é de hoje, tá? Isso eu posso dizer pra vocês. O que eu tenho de informação é de que esse namoro entre Corinthians e Gabriel Paulista existe há muito tempo. Inclusive, em algum momento, o Fabinho Soldado tentou trazer o Gabriel e não conseguiu, porque o Corinthians não só estava em vias do transfer ban, mas com uma série de problemas financeiros, dívidas, notícias, que o staff do Gabriel achou melhor não vir para o Corinthians naquele momento, embora a vontade do jogador. Então o Fabinho Soldado quase trouxe o Gabriel Paulista em outras janelas, e isso não aconteceu. Agora o caminho está livre, porque ele vem livre de custos, é tudo que o Corinthians mais quer no mercado nesse momento. Ele tem uma certa experiência, o Corinthians tem zagueiros até bem experientes, rodados, né, que são titulares, o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Tem o Tchoca aí que tá jogando super bem, que consegue cumprir por ali, mas cara, dentro de uma temporada longa, né, você precisar vencer o ano, não dá para ficar com o Félix Torres e o Kaká, né? Você vai ter que arrumar clube para eles, porque se você traz o Gabriel Paulista, provavelmente ele sobe na hierarquia e disputa a titularidade, né? E vira praticamente um reserva dos dois, ali do André Ramalho e do Gustavo Henrique. Compete com o Tchoca ali por uma vaga. E os outros dois que já tinham perdido espaço, aí eu acho que o Corinthians tem que procurar encaminhar uma saída aí pro Kaká. Mais de 20 milhões o Corinthians pagou por ele. E o Félix Torres, 40, né? Inclusive resultando em todo esse imbróglio do transfer ban. Que loucura. O que vocês acham de tudo isso? Gostam do zagueiro? E o projeto da Safiel, hein? Esse memorando aí, será que o Estado ele vai assinar? Eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. Os caras estão tentando, mas estão tomando uma porta na cara toda hora. Será que agora vai? Comenta aqui. Pedro Raul pode ser titular do Corinthians na estreia do Timão contra a Ponte Preta neste domingo pelo Campeonato Paulista. Por quê? Eu já havia falado para vocês que o Pedro Raul era um caso que o Dorival havia pedido que o jogador permanecesse. Falei antes das finais ainda da Copa do Brasil que o caso dele dependeria do transfer ban. Como o transfer ban ainda não foi pago, e tem mais, né? O Memphis Depay não está treinando por conta daquele problema ósseo no joelho, ele está tratando isso, né, não está indo para campo, e o Yuri Alberto está, né, na Itália para retirada lá do passaporte da cidadania italiana. A chance aumentou ainda mais, né, do Pedro Raul permanecer no Corinthians, pelo menos nesse início de temporada. O Corinthians não quer um novo empréstimo, prioriza
uma negociação definitiva. Também não descarta um novo empréstimo, mas está priorizando uma negociação definitiva. Internacional de Porto Alegre e o Fluminense demonstraram interesse pelo jogador, mas por enquanto o Corinthians está dando uma segurada. Pode formar a dupla de ataque. O Corinthians pode ter Pedro Raul e Gui Negão, tá certo? Para esse jogo de estreia contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista na temporada 2026, hein? Será que o gol do título vai ser do Pedro Raul esse ano? Que o Corinthians está encaminhando a renovação com a Esportes da Sorte, porque a Responsa Game não apresentou lá as garantias, tá? E o que apresentou não convenceu, então deve fechar a Esportes da Sorte. O que você não sabe, que eu vou trazer com exclusividade agora, é que o presidente Osmar Stabile brigou por um valor maior. Então o Corinthians não deve fechar por 150 milhões, deve fechar por um valor maior, tá? Lembrando, né, que a Responsa Games havia oferecido 180 milhões, é claro que a Esportes da Sorte não vai chegar nesse valor, acredito que não quiseram confirmar para mim o valor, mas tá, tudo indica, né, que pode fechar aí num valor aí de 160 milhões. Vamos aguardar, já está encaminhado com a Esportes da Sorte, o Osmar Stabile brigando por um valor um pouquinho maior para se aproximar mais ainda lá da Responsa Game, né? Até deve ter usado essa proposta da Responsa Game para tirar mais um pouquinho da Esportes da Sorte, mas uma boa notícia aí para o torcedor corintiano. Vamos aguardar, mas o Corinthians certamente vai renovar com a Esportes da Sorte. Reviravolta no caso Michael. Recebi uma informação agora importante, que o Michael ligou para a cúpula corintiana, Marcelo Paz e companhia, e disse que prioriza o Corinthians e que tem muita vontade de ficar no Corinthians. Ele não está a fim de ir para o Atlético Mineiro, foi assim que entendeu a diretoria corintiana. O Michael pediu uma nova reunião, o Corinthians vai ouvir o jogador, por isso que eu falei para vocês, que eu não gosto de ficar cravando nada. A experiência tem me feito ganhar muita moral com vocês. Não cravei que ia ficar, não cravei que saiu. Esse negócio de cravar, aprende com a experiência aqui, tá? Enfim, ele pode até acertar com o Atlético Mineiro, mas eu que não vou cravar isso. E nem vou cravar que ele vai fechar com o Corinthians. Eu tenho que contar para vocês o que está acontecendo. Ele ligou para a diretoria com Marcelo Passo, pediu uma reunião, né, e disse que prioriza o Corinthians. Só que o Corinthians já avisou, inclusive antes da reunião, né, com o Michael presencial, que não vai reajustar valor e não vai cobrir a proposta do Atlético Mineiro. Se é que existe a proposta, né? Enfim, a gente nunca sabe, né? Então, gente, é isso que está acontecendo, tá? O Michael disse que prioriza o Corinthians e pediu uma reunião. O Corinthians não vai aumentar o valor, tá? E, aliás, já é um baita de um salário, né? Entre 600 e 700 mil reais por mês é um baita de um salário, já é mais do que ele merece, para mim, tá? Na minha opinião, não é para dar opinião aqui, é só um brinde de informações, mas enfim, queria te passar isso aí, que agora existe chances, sem cravar, do Michael permanecer no Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Fala, torcedor corintiano, venho aqui com mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito de Gabriel Paulista, né? Chico aí trouxe com primeira mão aí, saiu no GE também. E o Sami Carvalho também trouxe umas notícias muito importantes, interessantes do Corinthians, né? Então, Gabriel Paulista aí rescindiu com o Besiktas e é um torcedor aí fanático aí do Corinthians, e possa ser que sim, ele assina aí um contrato com o Corinthians aí, possa defender as cores do Corinthians. Acredito que ele seria uma ótima opção ali para estar jogando ali do lado do Gustavo Henrique, né? O André Ramalho que vem oscilando, de vez em quando eu prefiro o Gabriel Paulista. E tem um moleque também, o Tioca aí também, que é um zagueiro muito bom. Seria bom também o Corinthians desfazer do Félix Torres, né? O Félix Torres só trouxe problema, então acredito que o Gabriel Paulista seria um bom zagueiro ali, ia fazer uma boa dupla de zaga ali junto com o Gustavo Henrique. Gosto muito do futebol dele, queria saber da sua opinião, se você aceitaria o Gabriel Paulista no Corinthians. Também vamos falar também a respeito dessa Safiel, e a Safiel chegou com tudo aí, querendo quitar o Transferban e a Arena, né? Então só falta o Corinthians, só depende daqueles caras lá dentro lá. O Corinthians está se movimentando aí no mercado, vamos ver os próximos dias o que vai acontecer. Tamo junto, um forte abraço, peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vai Corinthians!